Bom, olá a todos e todas que nos acompanham. Eu sou Maíra Streit. Começa agora mais um Sintra em Foco na Rádio Sintoniza-te. Hoje nós temos como convidado Ricardo Batista Leite, que é do PSD e faz parte da coligação Vamos Curar Sintra, candidato à Câmara de Sintra. Obrigada pela presença, Ricardo. Eu que agradeço muito o convite. Uhum. Bom, nessa semana nós vamos receber também outros representantes, né, de outros partidos, candidatos à Junta de Freguesia e à Câmara, e a nossa ideia aqui é dar oportunidade, né, para apresentarem as suas ideias e também dar a oportunidade que a comunidade conheça melhor essas propostas. Começando então, o senhor tem uma trajetória já bem consolidada, né, como deputado, mas de qualquer forma eu queria que se apresentasse para quem ainda não conhece, falasse de como chegou à política, vindo, né, de uma formação em medicina e uma carreira nessa área, quais foram as suas motivações para entrar na política? Muito bem. Bom, primeiro que tudo sou médico e comecei a carreira muito antes de imaginar que seria candidato a presidente da Câmara Municipal de Sintra. Comecei a minha carreira no Hospital Amadora Sintra e fiz a minha trajetória profissional nesse campo e depois mais tarde na área das doenças infecciosas, passando pelo Hospital Egas Muniz, tendo tido uma passagem também pela Organização Mundial de Saúde e depois mais tarde também pela Academia e hoje sou coordenador científico de saúde pública na Universidade Católica e assistente na Faculdade de Medicina, Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. E esse, digamos, é o meu percurso profissional, em que eu tenho tido sempre uma participação política ativa, sobretudo desde o final dos meus anos universitários. Eu nasci no Canadá, mas vim para Portugal com 11 anos de idade e, enfim, tive envolvimento durante esses anos académicos nas associações de estudantes, mas mais tarde senti-me atraído pela a possibilidade de poder participar na comunidade, de fazer a diferença através também da política, e em Portugal, à época, a política partidária era a via de o alcançar. E na altura identifiquei-me de facto com os princípios de Francisco Sá Carneiro e da social-democracia e comecei-me a envolver por essa via e tenho hoje 20 anos de experiência autárquica que fui fazendo paralelamente à minha carreira profissional e tendo sido, a certa altura, como disse bem, fui vice-presidente e vereador da Câmara Municipal de Cascais, aqui ao lado, visto muitas vezes como um modelo de desenvolvimento até para muitos daqueles que vivem hoje no Concelho de Sintra, e também sou deputado à Assembleia da República, onde sou vice-presidente do meu grupo parlamentar. Uhum. E esta minha experiência acumulada como médico, tendo tido a oportunidade de trabalhar no território, onde na realidade foi, na minha experiência do Amadora Sintra, conheci uma realidade que desconhecia até então. Até essa oportunidade, ainda na casa dos 20 anos, até esse momento, para mim, Sintra era a vila, era o património histórico e cultural, as praias, mas foi a partir do momento em que comecei a trabalhar no Hospital Amadora Sintra que comecei a conhecer a realidade das profundas desigualdades sociais, das dificuldades das pessoas que aqui vivem, a enorme diversidade, o estigma, a discriminação, os problemas de facto que carecem de respostas. E olhando para essa diversidade, compreender que é uma diversidade que tem o seu potencial, mas é um potencial que nunca foi devidamente aproveitado para o Concelho como um todo. Essa era a minha pergunta, essa era a minha próxima pergunta da sua relação com Sintra, né? Porque o senhor nasceu no Canadá, veio para Portugal ainda criança, então eu queria saber isso, como é que foi desenvolvendo a sua relação não só com o país, mas com o Concelho de Sintra? Então o senhor está dizendo que foi essa experiência principalmente na saúde, né? No dia a dia dos hospitais, talvez vendo ali as necessidades da comunidade, é isso? Inquestionavelmente que a minha experiência anterior à minha experiência no Hospital Amadora Sintra como médico era uma experiência muito comum do cidadão do concelho vizinho que visitava e vivia aquilo que Sintra tem para oferecer. Foi de facto a experiência no hospital e depois até mais tarde no Hospital Egas Muniz, como eu trabalho na área das doenças infecciosas, acabei por ter muitos doentes que continuavam a residir aqui no concelho e acompanhando a realidade. Mas eu diria que é somando essa minha experiência pessoal, profissional como médico, ao facto de ter sido vice-presidente de uma Câmara Municipal como a Câmara de Cascais, que hoje consigo olhar para Sintra e perceber os graves erros de gestão que existem no concelho.
olhando, e basta perguntar a qualquer pessoa que aqui vive, quando olhamos para Oeiras, quando olhamos para Cascais, quando olhamos para Mafra, percebemos que Sintra foi, do ponto de vista do seu desenvolvimento, ficando cada vez mais atrasado. E isto, infelizmente, depois também se reflete no conjunto de indicadores, sejam indicadores do desemprego, sejam indicadores do ponto de vista do tipo de emprego que aqui existe, seja do ponto de vista dos indicadores de saúde, do ponto de vista de conjunto de respostas que existem, desde a cultura ao desporto, à juventude, aos apoios ao movimento associativo e aos mais idosos. Quando olhamos e comparamos, percebemos que Sintra, infelizmente, apesar do seu enorme potencial, foi ficando cada vez mais para trás. E, portanto, consegui trazer esta sensibilidade, este humanismo que eu creio que a minha profissão como médico me traz, a minha capacidade de fazer diagnósticos e aplicar tratamentos, que é para isso que eu estou treinado como médico. Mas, simultaneamente, ter esta experiência autárquica num concelho que é referência em muitos aspectos, nós podemos, de facto, aqui marcar a diferença. E quando assumi a candidatura da coligação Vamos Curar Sintra, foi precisamente por isso, por acreditar que nós podemos resolver quer os graves problemas de segurança que se vivem no concelho, quer os graves problemas de falta de médicos, os graves problemas da falta de apoio ao comércio local e às pessoas em situação financeira difícil, assim como os problemas de recolha de lixo e limpeza urbana ou até de mobilidade. Sim, trazendo estas experiências, creio que nós temos respostas que vão ao encontro dos anseios da população. Só pegando aqui a questão da saúde, o senhor tem sido bastante crítico, né, com essa atual gestão da Câmara, inclusive escreveu uma carta aberta ao presidente Basílio Horta, pontuando algumas dessas críticas. E na questão da saúde, eu queria que o senhor pontuasse assim, de uma forma muito resumida quais seriam as propostas, né, para esse segmento. O senhor, inclusive, destacou nessa carta que o Conselho teria hoje 100 mil pessoas sem médico de família. De que forma o senhor pretende ajudar a resolver esse problema? Infelizmente, já ultrapassamos a barreira dos 100 mil. Já são mais de 100 mil pessoas que vivem no concelho de Sintra que não têm acesso a médico de família. E os problemas de saúde do concelho são problemas derivados, por um lado, de falta de organização e de capacidade de resposta e a dimensão populacional. São quase 400 mil pessoas que aqui vivem, é o segundo concelho mais populoso. E tenho, naturalmente, uma particular afinidade com as políticas de saúde, não apenas como médico, mas também pela forte compreensão que a saúde e bem-estar são pilares estruturais, alinhados também com o desenvolvimento económico e com a segurança, que garantem o desenvolvimento futuro do território. Na saúde eu destacaria 3 propostas muito concretas que o nosso programa eleitoral apresenta. Quem estiver interessado em mais detalhes e num conjunto de outras propostas, sugiro que visitem o nosso site vamoscurarsintra.pt, estão lá detalhadas. Mas as 3 propostas que eu destaco, primeiro começa precisamente com aquilo que mencionou e bem sobre a falta de médicos de família. Nós vimos da parte do atual Executivo o investimento em infraestruturas, atualizando infraestruturas que estavam de facto muito degradadas, e aí, de acordo, o problema foi que, ao contrário do que eu fiz em Cascais, aqui investiu-se no betão, acreditando que o betão resolvia os problemas de saúde. O que resolve os problemas de saúde são os médicos, são os profissionais de saúde. E aquilo que não se fez foi negociar previamente a garantia da vinda desses profissionais. Aquilo que eu proponho fazer é, enquanto o Governo Central não consegue resolver o problema de falta de médicos de família, nós vamos assegurar a todos aqueles que não têm acesso a médico de família que passem a ter acesso a um médico assistente financiado pela Câmara Municipal, com dinheiros municipais, até que esse problema seja resolvido. Portanto, nós seremos rapidamente um conselho com médico para todos aqueles que queiram ter um médico assistente. A segunda proposta, e esta diria que é verdadeiramente inovadora, tal como a anterior, de certo modo, porque nenhum concelho em Portugal ainda o fez, que é apresentarmos um projeto para acabarmos com os tempos de espera para consultas, cirurgias e exames. É uma reclamação recorrente também, é verdade. E a verdade é que nós temos aqui um plano para trabalhar com o Serviço Nacional de Saúde, com o Governo, no sentido de, estando identificados aqueles que são os chamados tempos máximos de resposta garantida, que é o tempo máximo que é aceitável clinicamente que um doente possa esperar por uma consulta, por uma cirurgia ou por um exame, a partir do momento em que esses tempos são violados, em que não se cumpre esse tempo, a Câmara, em parceria com o Serviço Nacional de Saúde, cofinanciarmos que a pessoa tenha acesso, então, à possibilidade de realizar aquela intervenção clínica ou exame complementar num serviço privado. E isto, de certo modo, já existe no país para as cirurgias, que é o chamado cheque de cirurgia,
ou vale-cirurgia através do sistema SIGIC, em que qualquer pessoa que o hospital não consegue garantir o acesso à cirurgia, supostamente recebe um vale para poder fazer a cirurgia no setor privado. Nós queremos garantir que isso seja alargado a todo o tipo de cirurgias, assim como consultas e exames complementares. Sabemos de casos dramáticos, pessoas que ficam meses, se não anos, às vezes, à espera de uma ressonância magnética, de uma TAC ou de uma consulta de especialidade. Ora, isso compromete a qualidade de vida e o bem-estar da população, daí que quando olhamos para os indicadores de saúde, vemos que Sintra tem indicadores preocupantes, por exemplo, em termos de hipertensão arterial ou diabetes mellitus ou de outras doenças crónicas, o que é um reflexo também da falta de acesso a cuidados de saúde. Entendi. A terceira proposta, portanto, médicos para todos, acabar com os tempos de espera, e a terceira proposta é acesso a medicamentos. Nós temos um problema grave, que as pessoas com menos recursos financeiros, as pessoas mais pobres, não conseguem muitas vezes comprar os medicamentos todos que lhes são prescritos pelo médico. E acabam por chegar à farmácia e escolher. Este mês levo este e aquele, deixando outro para trás. Ora, isto é uma violação grosseira daquilo que é o acesso universal à saúde, tendencialmente gratuito, previsto na própria Constituição. E como este é um problema que o Governo ainda não resolveu, vamos fazer como outras autarquias já fizeram, mas Sintra não fez, embora haja alguns pequenos exemplos em algumas freguesias, que é garantir que as pessoas tenham acesso à medicação e que ela seja comparticipada naquele copagamento que muitas vezes é pedido, particularmente para as pessoas em situação de insuficiência económica. Garantindo acesso ao médico de família, garantindo acabar com as listas de espera e garantindo o acesso aos medicamentos para as pessoas que não têm capacidade de os comprar, creio que estaremos a dar passos muito importantes no sentido da resposta às necessidades efetivas da população, isto para além do nosso compromisso de, ganhando as eleições, de refazer o programa do chamado Hospital de Proximidade, em que a Câmara vai gastar perto de 50 milhões de euros. Mas, infelizmente, o projeto técnico como existe não serve à população, vamos ter que o adaptar e ter um ativo programa de saúde pública que foque na prevenção da doença e na promoção da saúde, para que possamos focar no futuro cada vez menos na doença e mais no bem-estar da população.